Abel Ferreira se torna o favorito para assumir o comando de uma potência europeia, que seria o Sporting. É uma potência, mas eu não acredito que o Abel Ferreira trocaria, apesar de saber que ele tem um carinho especial pelo Sport, eu não acredito que ele trocaria o Sporting pelo Palmeiras, né? Mais uma vez lá, eles estão procurando o técnico e o Abel Ferreira se tornou o alvo número 1, o principal, né? Inclusive, aparentemente, no Twitter, eu estava vendo que alguns torcedores do Sport estavam renegando ele, não estavam rejeitando ele, Douglas. Tem até alguns prints lá dizendo ele não é um bom técnico, não seria interessante para o Sport, não sei por qual motivo, mas existem alguns torcedores do Sport que não estavam querendo que ele fosse técnico de lá. O técnico Abel Ferreira ainda não confirmou sua permanência no Palmeiras para a próxima temporada, né, que seria a próxima agora. Ele tem contrato até 2025, vale lembrar, né? Porém, a Leila Pereira quer firmar um novo contrato com ele para a próxima temporada, né? Até 2027. Mas, entretanto, a gente sabe que as tratativas para que ele possa sair já aconteceu um dia e não é possível, e pode ser possível também, mais uma vez, acontecer o mesmo. Por que não? Até porque, da outra vez, foi exatamente no mesmo cenário. Foi no cenário de férias, onde ele ficou um tempinho para pensar e ele assinou aquele pré-contrato maroto, na calada da noite, na surdina de uma noite, onde ninguém ficou sabendo. Só depois, e agora sabe-se Deus quem vai pagar esse contrato que ele assinou aí, esse pré-contrato que ele assinou aí nessa multa, né? Nesta quinta-feira foi reportado que o treinador surgiu como alvo de contratação de um dos maiores times da Europa. Eles acreditam que ele será uma adição de qualidade para o seu plantel na sequência da temporada. Eu estou falando o Português Portugal aqui, tá? É um portal português. O Sporting de Portugal quer Abel Ferreira. O setorista Viana das Transferências informa que Sporting tem grande interesse na contratação de Abel Ferreira. A equipe portuguesa está determinada em repatriar o comandante do Palmeiras, ainda neste mês de dezembro. Olha lá, meu. Então, fiquem aí para vocês debaterem e mandarem áudio caso vocês queiram. Você acha, Douglas, que ele pode sair do Palmeiras para ir para o Sporting? Há muitos anos atrás a gente daria essa notícia como improvável, né? Dele sair do Palmeiras. Mas depois que ocorreu essa parada aí do possível pré-contrato que ele assinou com o Al-Saad, né? Então agora a gente não tem como mais depositar total confiança nele. A única coisa que possa fazer com que, de fato, ele acabe ficando, ainda que receba essa proposta, é porque ele já iniciou o planejamento, né? Ele já faz o planejamento da temporada de 25. Então, cara, acho que seria muita... Eu ia falar covardia, sei lá, cara. Pensem vocês tentem achar a palavra adequada aí. Sacanagem. Né? Da parte dele, para com, inclusive, a própria Leila Pereira, enfim, o Palmeiras, né, no todo, ele iniciar o planejamento, indicar já nomes, possivelmente ter feito uma lista de dispensa, né? E de repente ele já no início da próxima temporada sumir do clube e se destinar para o esporte. Já não dá mais para garantir nada depois da informação do possível pré-contrato que ele assinou. Não deposito mais essa confiança. A única coisa que eu acredito que faz com que ele fique é justamente isso, né? O fato dele ter iniciado esse planejamento. Então o Palmeiras novamente vai ser moldado à maneira a qual ele quer. Não sei se vai ser da maneira 100%, mas 80%, 90% deve ser da maneira a qual ele queira. E com relação ao esporte, é até que normal, né, Zé? Eles perderem lá o treinador e cogitarem o Abel Ferreira, porque foi de lá que ele saiu, né? Mas o próprio Abel Ferreira mesmo, uma das coisas que eu acho que ainda dá para acreditar nele é quando ele fala que, por ser novo, ele não vai querer esticar tanta carreira, é que ele vai querer sempre procurar trabalhos vencedores, né? Que possibilitem ele a ser campeão. Não sei se o esporte, né? Só essa coisa de ganhar o campeonato português, entendeu? E ficar disputando aquela Série B ali da Champions League. Não sei se isso seria interessante, a não ser fazer desse clube uma vitrine para disputar essas competições europeias e tentar atrair os olhares de outros grandes times. Muito embora ele aqui no próprio Palmeiras já atraiu, né, times, ainda que seja aí da segunda prateleira do futebol europeu. Então fica por aqui mesmo, viu, Abel? Você vai ganhar continua ganhando um salário alto, tem moral com a presidente, né, a ponto de você, inclusive, assinar um documento aí, né, e depois ela arcar com esse prejuízo que você geraria ao clube, né, ou gerou ao clube.
Então fica por aí mesmo aí, que aqui você tá mais do que na sua casa, né? Agora, uma coisa é fato, né? Se a Leila Pereira achou que esse restinho de ano aqui seria de paz, muito pelo contrário. Olha só quantas coisas estão acontecendo. Jogadores o Palmeiras não consegue contratar, que já já a gente vai entrar nessa esfera. Abel Ferreira sendo cogitado no esporte, que é o clube dele de coração. O João Paulo Sampaio sendo cogitado. Da live até ele retornar aí, né? Eu não sei o que vocês acham, se vocês confiam de fato no Abel, caso venha a proposta do esporte, se vocês acham que o Abel ficaria, vai deixando aí a mensagem de vocês no chat e dizendo, né, se vocês querem que o Abel fique, que o Abel saia, né? Porque hoje eu já consigo ver, inclusive, parte da torcida do Palmeiras já pensando, sim, com essa possibilidade, né? De não contar mais com o Abel. Não é o meu pensamento ainda, tá? Eu ainda acredito que o Abel, ele com um elenco novo, um elenco renovado aí, ele consiga desempenhar um bom trabalho ainda. Se por acaso chegar jogadores e ele não conseguir fazer o Palmeiras jogar bola, não conseguir fazer esse time render, porque há 2 anos o Palmeiras não joga bola. E aí depende de ele ter reforços ou não. Aí é uma coisa de treinador. Trabalho, treinamentos, não é o que ele tanto fala? Que ele queria tempo para treinar, apareceu tempo recentemente para treinar, e aí, alguém viu performance? O que chama curiosidade também, um pouco no trabalho do Abel, é que nem os jogadores que chegaram recentemente, se é que eu posso falar assim, não conseguem jogar com ele. Por isso que, para mim, o problema não é só em jogadores. Tem treinador. Não é possível que o Maurício, que jogou bem no Internacional, com o Mano Menezes, né? Não é possível que o Mano Menezes seja melhor do que o Abel. O Maurício conseguiu jogar lá no Internacional. O Caio Paulista conseguiu jogar uma temporada aí no São Paulo. Fez até bons jogos no Palmeiras. Tem também o Giai, que jogava bem lá no futebol da Argentina, tanto que foi convocado até para a seleção da categoria, um jogador versátil, que fazia lateral e volante. Não é possível que esse cara não consiga jogar no Palmeiras. Felipe Anderson, então, o que dizer desse cara? Jogou bem na Itália, chega aqui e não joga. Rômulo, então, tá assumindo montanha até agora, coitado. Então, assim, os próprios jogadores que acabam de chegar não conseguem jogar, isso não pode ser só culpa de jogador, cara. Não pode. Tem treinador nisso daí. Então, por isso que ele precisa rever, né, urgentemente seus conceitos, melhorar suas técnicas, se atualizar, se modernizar, mas seria importante ter alguém ali para que pudesse ajudar o Abel Ferreira a clarear um pouco sua mente. E, claro, ter o foco sempre no time, no trabalho, porque ultimamente o foco dele tá para curtir férias, para folgar, para cinema, para afrontar repórter que faz pergunta inteligente, e dentre outras coisas, né? Culpa de gramado, ele culpa todo mundo, calendário, etc. Mas não assume erros. Isso aí ele precisa voltar renovado para 2025 com pensamentos diferentes. De queimar esse áudio aqui. Um portal do Grêmio mesmo, lá do Sul, tá falando sobre isso e eu vou ler aqui, tá? Uma matéria rapidinho para a gente poder mudar. O Palmeiras oferece Caio Paulista mais 53 milhões por titular do Grêmio, Vila Sante, né? Palmeiras ofereceu Caio Paulista e mais uma grana para poder tirar Vila Sante. E, inclusive, esse namoro aí já é antigo, né? Palmeiras e Vila Sante. Se isso realmente for verdade, porque tá todo mundo falando lá no Sul sobre isso daí, ó. Palmeiras ofereceu a grana. Cadê a matéria? Aqui, opa, subiu aqui, ó. É um portal lá do Sul, tá? Só para deixar claro. Do próprio, que cobre apenas o Grêmio. Tipo o nosso palestra aqui. Enquanto a proposta está sobre a mesa, as negociações seguem em ritmo intenso nos bastidores. A expectativa é que ambas as diretorias cheguem a um acordo em breve, oficializando a transferência do titular da equipe gaúcha para o Palmeiras. Se concretizar a negociação, será uma das principais movimentações do mercado de transferências do futebol brasileiro neste período. Tá falando aqui. Inclusive, eles estão otimistas para que o Caio Paulista vá para lá. A notícia da possível contratação do titular do Grêmio já está gerando grandes expectativas entre os torcedores do Palmeiras. A chegada de um jogador com as suas características é vista como um reforço significativo, que pode ajudar o Abel Ferreira em sua campanha de 2025. Os palmeirenses aguardam ansiosos pelo desfecho positivo dessa negociação. Então é isso, Douglas. Está falando aqui sobre as características do Vila Sante e sobre as características também do Caio Paulista. Eu acho que os torcedores palmeirenses ficam muito mais otimistas do que os gremistas, né? Então, Zé, só para lembrar, esse jogador, né, ele já sim passou nos planos do Palmeiras, inclusive antes dele chegar ao Grêmio,
Ele jogava, acho que era no Cerro Porteño. Trabalhou, inclusive, com o Arce. E o Arce fez referência desse jogador para o Palmeiras, a exemplo do Gustavo Gomes, né? Pouca gente sabe, mas o Gustavo Gomes foi uma indicação do Arce para o Palmeiras. Inclusive, o Arce conversa diretamente com o Felipão e tal, enfim. Mas o Vila Sante foi a mesma coisa, a indicação dele. E ele acabou não vindo. Não sei o que aconteceu lá, o Palmeiras não se fechou lá com o Cerro. Ele acabou indo para o Grêmio. E agora o Palmeiras vai atrás. Eu achei ele um bom jogador, nada demais, entendeu? Agora, pagar, pelas informações, 9 milhões de dólares e mais o Caio Paulista, não vale. 53 milhões de reais. É muita grana. Não vale. Se você colocar em xeque, o Douglas, eu concordo com você. Eu acho ele um bom jogador, mas eu acho que não vale tudo isso. Para mandar, apesar de que o Palmeiras tem a oportunidade de fazer do Dudu uma moeda de troca e deixa o cara embora de graça, o que você vai esperar de uma diretoria dessa? Se você colocar em xeque que o Palmeiras tem 200 milhões para gastar e gasta só nesse Vila Sante, mandando um outro jogador 53 pau, Douglas, o que você vai esperar? Então. Aí você vai esperar, vai sobrar 150 pau para você desgastar em outro jogador. Exatamente. Para mim não vale. Eu acho ele bom jogador, mas nada demais, entendeu? Eu, inclusive, se brincar, o Hércules é até melhor. E olha que o Hércules também não é nada de extraordinário, mas eu gosto do Hércules, acho ele um jogador versátil. Então, assim, pagar 9 milhões de dólares e mais um jogador, cara, então é melhor você mandar então que o Zé Rafael num pau-pau, né? Ou então, se você for pagar, paga mais uma merreca aí, que o Zé Rafael, querendo que tem um salário maior do que o próprio Caio Paulista, um exemplo, é da mesma posição. Então, verdade. O Grêmio ia estar trocando o famoso 6 por meia dúzia, vamos falar. E para mim não vale. Eu não concordo com essa negociação, não. É claro que a galera aí pode ficar até feliz aí, né, de não ter mais o Caio Paulista. Eu já falei aqui, para mim ele não é mau jogador. Ele já jogou bem lá no São Paulo, fez bons jogos aí. É que o Abel Ferreira está no mau momento, consequentemente outros jogadores declinaram também. A gente pode questionar se ele é nível Palmeiras. Ok, vale a discussão. Mas para mim, nesse momento atual aí que o Abel Ferreira se encontra, se você entregar o Rala e o Messi, esses dois viram bagres atualmente no Palmeiras. Uma coisa é fato, o futebol do Caio Paulista estava em uma ascensão, de repente, depois de tudo aquilo que aconteceu com a ex-esposa dele, caiu muito de produção. Foi notório o quanto isso daí mexeu com o psicológico, ao meu ver, da cabeça dele, Douglas. Mas o Maurício também teve problema com mulher? Não. E o Giai teve? E o Felipe Anderson também? Então pronto, então não é questão só de coisas pessoais, é questão de treinador. Eu concordo, e nisso aí eu concordo contigo. Vale lembrar que não só ele, né? O Vanderlan se tornou um jogador que era uma promessa na base, hoje questionado no time principal. Vitor Reis, que sempre foi uma promessa, inclusive estava sendo ventilado dele ir para o Real Madrid, hoje ser questionado no time principal. Os jogadores, os torcedores questionando o futebol dele. Aí, meu amigo, realmente faz sentido o que você está falando. Vários jogadores, inclusive da base, voltando ao assunto João Paulo Sampaio, vários jogadores da base, o Abel Ferreira não está conseguindo utilizar esse jogo, nem da base, velho. Não, você citou também o episódio de mulher do Caio Paulista, né? Aí pergunto eu, será que o Romulo, quando foi subir a montanha, foi procurar a mulher dele lá? Porque até agora ele também não voltou. Então, assim, sabe, não tem desculpa, Zé. Por que só no Palmeiras que o jogador, quando é contratado, chega, não consegue ir bem, não consegue ter uma sequência grande de bons jogos? Quando eu digo sequência, assim, sabe, pelo menos ficar jogando bem 1, 2 meses. No Palmeiras chega, joga 2 jogos, 3 jogos bem, daí daqui a pouco some e tal. Então, assim, é muito estranho. Por isso que eu questiono o treinador, não é só jogador. Os outros jogadores a gente sempre fala, né? Não, tá com a barriga cheia, já deu o que tinha que dar, ciclo encerrado. Ok, beleza, e quem chegou agora? Tá com o ciclo encerrado já também? Chegou com o ciclo encerrado? Não, né? Então tem treinador aí, né? Exatamente. Tem problema no treinador. Na verdade, tem muito problema, né? Hoje, Douglas, eu fiquei sabendo de uma notícia de que o Rômulo está sendo ventilado no Ceará e ele pensa muito em sair do Palmeiras. Esse é outro jogador que é questionado. O Rômulo, para mim, se eu fosse o Rômulo, ou então o empresário do Rômulo, eu tiraria ele do Palmeiras, cara. É um jogador que não está sendo utilizado, Douglas. Infelizmente, é um jogador que, na minha opinião, poderia crescer muito no Palmeiras, mas é um jogador que não tem, eu nem sei o que ele tá fazendo no Palmeiras, não tá agregando a nada. E não é culpa dele, é culpa do Abel. Mas falaram que vão utilizá-lo mais, né, em 2025, né? Sei lá. Se eu fosse ele, eu ia embora. Eu não acho que ele tá errado, não. Da mesma forma como acabou
ocorrendo aí com o Kevin, né, que foi embora, o Luiz Guilherme também foi embora, porque eles queriam jogar, e o Naves está aí também nesse exato momento também pedindo para sair do Palmeiras porque ele quer jogar, né? O Kusevich, quando foi embora para Fortaleza, a mesma coisa, ele queria jogar porque ele é titular da seleção dele. Então tá certo, o jogador tem que sair mesmo para jogar. Quando ele se sente preterido pelo treinador, né, no time, ele tem que sair, não tem que ficar mesmo. Certinho, ele não recusa, não critica o jogador por querer jogar, não. Mas é claro, eu também entendo o treinador, tá? Vamos aqui também ser justos com o Abel. É difícil você lidar com um grupo de jogadores de 20 e tantos jogadores. Nem todos vão jogar. Uns aí vão ter que ficar de fora. Aí tem que ter aquele jogo de cintura para que você consiga deixar esses caras motivados. É por isso que às vezes o Abel ele deixa, né, transparecer que ele gosta de trabalhar com o elenco curto justamente para isso, que com o elenco curto, todos os jogadores sabem que cedo ou tarde a oportunidade vai aparecer. Com o elenco esticado, alguns sabem que na temporada não vai jogar. Mas de qualquer forma, tem elenco curto e você pegar aí 1 ou 2 jogadores para fazer subir montanha e não jogar, e os outros, quando tem que aparecer para jogar na dele e performar na função dele, ele bota para o cara ficar fazendo corredor se babar de lateral, aí ele não consegue ajudar o cara também. O Palmeiras fez uma oferta por Vila Sante, $9 milhões e mais Caio Paulista. $9 milhões e mais Caio Paulista. 3 vezes. $9 milhões e mais Caio Paulista. Proposta na mesa do presidente Alberto Guerra e o negócio deve sair. Deve sair. Deus no comando sempre e não se briga nunca com a notícia. Pessoal, informação... Então é isso, gente. Ó, o cara falou que deve acontecer a negociação. Mais uma coisa, Douglas, antes de você terminar aí você já pode continuar com o seu raciocínio, é que eu não entendi, é que no transfer lá, ele tá avaliado em 10 milhões, cara. Quer ver? Vila... Pode continuar que eu vou procurar aqui. 10 euros, você fala? De dólares. Deixa eu ver. Transfer Market aqui, ó. Só pra gente ver o valor dele de mercado. Cadê? Ele tem contrato até 2027. Então teria que ser um acordo mesmo, 10 milhões de euros. Desculpa. É 10 milhões de euros, tá? Não vale. 10 milhões de euros na... Fala, Douglas. Pra mim não vale. Não vale esses 10 milhões de euros. Dizem que o Fortaleza está disposto a vender o Hércules por 7. Então vai lá dar 7 no Hércules, que é igual ele ou melhor. Entendeu? Esse valor... Na cotação atual dá 63 milhões, 64 milhões, cara. Não vale. Não vale. Para mim, ele é bom jogador, mas não é nada demais. Não vale para 10 milhões. E outra coisa, nesse caso, pela informação que a gente viu aí de um setorista falando que o Fortaleza, eu acho que até 7 milhões de euros venderia o Hércules. Vai lá no Hércules, ele é brasileiro, não ocuparia uma vaga de estrangeiro. O Vila Sante ocuparia, depois de a gente ouvir tantas informações de jogadores estrangeiros que o Palmeiras está atrás. Então vai lá no Hércules, contrata um brasileiro, bom jogador também. Então, aí o que aconteceu hoje? O Farid Germano Filho é um jornalista de muitos anos, né? Tem mais de 40 anos de jornalismo, e ele conseguiu uma informação através de alguém do Palmeiras, ligado ao Palmeiras, que o Palmeiras tem a ideia, né? Sinaliza que fará uma proposta. No vídeo ele fala que o Palmeiras mandou a proposta. Não, o Palmeiras não mandou proposta ainda. O Palmeiras sinaliza com uma proposta para comprar o Vila Sante. Ele já fez isso no meio do ano e o Grêmio recusou. A primeira proposta foi de 8 milhões de euros e o Grêmio recusou. O Grêmio disse que negociava a partir de 10. Inclusive, eu estava falando... Ô, Léo, só te cortando um pouquinho, eu acabei de falar pro Douglas, Douglas, se você quiser me interromper também quando eu estiver falando para você fazer pergunta para ele, fica à vontade. Obrigado. Por favor, se vocês tiverem algo, pode falar e tá tudo certo, entendeu? Vocês têm aí, tá aqui, não tem problema. Não, é legal a gente esclarecer, né? Inclusive, eu estava vendo no Transfer Market, ele tá avaliado em 10 milhões de euros, né? Pode continuar.
Não, o Douglas não chamou o Douglas? Não, eu falei pro Douglas que eu tava falando com o Douglas, né? Tá. Mas pode continuar. Então, não, pode concluir seu raciocínio, Léo, que aí eu tô meio que gravando aqui o que você tem falado, que aí a gente, logo após o teu raciocínio, a gente já resenha e já troca essa ideia. Tá, não, beleza. Então, assim, aí o Farid, ele deu a informação que o Palmeiras fez a proposta. O fato é que o Palmeiras não fez ainda. O Palmeiras namora o Vila Sante, Matias Vila Sante, já tem quase um ano, né? E o Grêmio acabou renovando com o Matias Vila Sante. Tem uma multa que eu não consegui descobrir qual é, mas para vender ele, eu sei que para qualquer mercado é no mínimo 10 de euros. E o Grêmio mostrou interesse no Caio Paulista, porque o Grêmio está sem lateral esquerdo. A gente sabe que o Caio Paulista não estava jogando, acabou atingindo uma cláusula de renovação automática naquela época que o Grêmio queria, e o Abel acabou utilizando ele lá nos 3 minutos finais, algo nesse sentido. E agora o Grêmio precisa de um lateral. E é de agrado da direção, o Caio Paulista está no scout do Grêmio como um bom lateral. Assim como o Marlon do Cruzeiro também. E aí tem um bom relacionamento de empresários com essa direção, né, no caso deles, e isso favorece ao Grêmio. Só que o Palmeiras aqui agora se pronunciou, parece que o Zé Rafael está saindo. Né? A gente tem informação que o Zé Rafael está insatisfeito, não está feliz no Palmeiras, e tem outros clubes com um poder de investimento e que pode tirar o Zé Rafael do Palmeiras. E aí eu recebo que o Palmeiras sinaliza com um positivo, né? Tipo, vamos liberar então o Zé Rafael, né, para procurar um clube, né, desde que venha uma proposta decente. E aí o Vila Sante é o ficha 1 para substituir o Zé Rafael. Então, é nesse ponto que eu tenho. Aí a confirmação dos 9 milhões de dólares, né, que é quase a mesma coisa que euros hoje, mais o Caio Paulista na bagagem. Eu acredito, se essa proposta chegar, o Grêmio aceita na hora. Tá? Por conta de valor que o Grêmio precisa, e ainda ganha os direitos do Caio Paulista. Então, eu acho que é um jogador que tem... O Caio Paulista está com 28 anos, né? Se eu não me engano, 28 ou 29, né? Então, ele ainda teria uma lenha para queimar que pode favorecer o Grêmio aí mais 1 ou 2 anos, pelo menos, de repente, fazer algum outro negócio, talvez. Mas eu vejo que a grana é que precisa, até porque o Grêmio precisa fazer investimentos. E esse ano de 25 vai ser muito complicado, principalmente no futebol gaúcho aqui, que para conseguir novas receitas, né, jogadores, por conta do ano de 24 que não foi tão bom, conseguir vender jogadores para poder colocar dinheiro no caixa.